Olá, meus amigos, que a paz habite no coração de todos. Estamos aqui para mais uma videoaula de prática processual penal. Nós vamos falar um pouquinho da nossa peça que passamos em sala de aula, do nosso relaxamento de prisão em flagrante. E antes de falarmos do relaxamento de prisão em flagrante, nós temos que estudar um pouquinho e trabalhar um pouquinho com o conceito de prisão, para depois trabalharmos com o conceito de liberdade, para chegarmos então à peça correta, que é o relaxamento de prisão em flagrante. Muitos alunos ficam questionando por que relaxamento de prisão e não liberdade provisória, ou mesmo por que não habeas corpus. Então vamos entender um pouquinho das diferenças desses três institutos: relaxamento de prisão em flagrante, liberdade provisória com ou sem fiança, e depois vamos analisar um pouquinho da questão do habeas corpus. Então vem comigo, antes de iniciarmos a nossa aula sobre as liberdades processuais, nós temos que então entender a questão das prisões. E o conceito de prisão é relativamente simples. É uma privação de liberdade que tolhe o direito de ir e vir do indivíduo e recolhe a pessoa humana a um cárcere. E não se distingue nesse conceito, portanto, as prisões chamadas prisões provisórias, aquela que aguarda o deslinde processual, das chamadas prisões definitivas, que decorrem do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Enquanto o Código Penal ele regula a prisão proveniente da sentença penal transitada em julgado, inclusive as suas espécies de prisão, formas de cumprimento e regimes de prisão, o Código de Processo Penal ele cuida da prisão cautelar, também é chamada prisão provisória, que é destinada unicamente a vigorar enquanto houver necessidade durante o trâmite do processo. É essa prisão que passaremos a estudar. Vem comigo. Há um microsistema normativo de proteção internacional do direito de liberdade. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E o artigo 9º dessa convenção prega que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O segundo instituto é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. E lá no seu artigo 9º, inciso 1, fala o seguinte, vem comigo, leia. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser objeto de detenção ou prisão arbitrária. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade a não ser por motivo e inconformidade com procedimentos previstos em lei. E o artigo 9º, inciso 3, fala o seguinte. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir regra, mas a libertação delas poderá estar subordinada à garantia que assegure sua presença em todos os atos do processo penal e, se for o caso, para a execução da sentença. E o terceiro instituto é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o chamado Pacto São José da Costa Rica de 1969. E lá no seu artigo 7º.2 fala o seguinte. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-parte, ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. O artigo 7.3. Ninguém poderá ser submetido à detenção ou a encarceramento arbitrário. Logo, o fundamento na nossa Carta Constitucional das Prisões está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 61, que preceitua que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Portanto, a prisão tem duas características importantes. A jurisdicialidade, ou seja, o nosso sistema jurídico só admite prisão em flagrante ou por ordem de autoridade judiciária. No caso do flagrante, a judicialidade está obrigatoriamente na comunicação imediata do flagrante à autoridade judiciária, para que seja feito o controle de legalidade dessa prisão em flagrante.
A segunda característica é o devido processo legal. Ou seja, as prisões cautelares, essas também chamadas de provisórias, elas devem estar cercadas de formalidades visando garantir a integridade física e moral da pessoa encarcerada. Ainda na nossa Constituição, nós temos o artigo 5º dos incisos 62 a 65 da Constituição, que prega as formalidades dessa prisão. Como que ela deve ser? Vamos dar uma olhadinha. Artigo 5º, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde que ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada assistência da família e de advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. E o inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Vou ler outra vez. A prisão ilegal será imediatamente, olha o termo, relaxada. Prisão ilegal relaxada pela autoridade judiciária. Portanto, as prisões ilegais decorrentes do flagrante, elas devem ser relaxadas pela autoridade judiciária. Mas vocês podem perguntar, quais são essas formalidades da prisão em flagrante? Nós temos que dar uma rápida leitura no artigo 306 do Código de Processo Penal. Vamos ler? A prisão de qualquer pessoa e o seu lugar que se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E olha lá, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhada ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do advogado, a cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, ou seja, no prazo de 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, nome do condutor e das testemunhas. Portanto, aqui o que se quer dizer é que toda prisão em flagrante ela é cercada de algumas formalidades. E a primeira formalidade é que, imediatamente após a prisão em flagrante, o juiz ele deve ser informado dessa prisão, assim como o Ministério Público, a família e o advogado do preso. Quando o preso não indicar um advogado, indica-se, portanto, faz a comunicação à Defensoria Pública. E até em 24 horas após a prisão, a autoridade judiciária deverá encaminhar ao juiz competente o auto da prisão em flagrante. Nesse mesmo prazo, ele deve entregar ao preso uma nota de culpa, assinada pela própria autoridade policial, explicando aqui o motivo da culpa, o nome do condutor e as testemunhas. Outra formalidade importante é do artigo 310. Vamos ver o que fala o artigo 310? Após receber o auto da prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, primeiro, relaxar a prisão ilegal ou, segundo, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Perceba, portanto, que no inciso 1, ele diz que relaxará a prisão ilegal. Ou seja, o juiz verificando que a prisão é ilegal porque não foi cumprida alguma das formalidades descritas em lei, ele deverá imediatamente relaxar esse flagrante. E relaxamento de flagrante significa, literalmente, anular os atos, portanto, do auto de flagrante e posto esse encarcerado em liberdade. Agora, se ele verificar que estão presentes no flagrante
os pressupostos necessários da prisão preventiva, ele vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou, verificando ele que não estão presentes elementos da prisão preventiva, os requisitos necessários, ele vai conceder a liberdade provisória, fixando ou não a fiança. Aí vocês vão perguntar, professor, mas o que é uma audiência de custódia? Olha, a audiência de custódia foi criada em 2015. E a audiência de custódia simplesmente consiste numa rápida apresentação do réu preso ao juiz competente, exclusivamente nos casos da prisão em flagrante. E nessa audiência vão estar presentes também o membro do Ministério Público e o advogado constituído pelo preso. Ou, se não houver advogado constituído, o representante da Defensoria Pública. Nessa audiência, o juiz analisar o aspecto da legalidade da prisão. Ou seja, ele vai verificar se houve o cumprimento de todos os requisitos formais da esse auto de prisão em flagrante. E também, verificando que não foi cumprido o aspecto da legalidade, ele vai relaxar a prisão em flagrante. Lembra do artigo 310, inciso 1? Cumprindo o requisito da legalidade, o juiz vai analisar também a necessidade e a adequação da continuidade dessa prisão. Verificando essa necessidade e adequação dessa prisão, ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Se ele verificar que não há elemento suficiente para a prisão preventiva, ou seja, não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, ele vai conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou mesmo adotando outras medidas cautelares. Portanto, o que se quer dizer é que, no processo penal brasileiro, nós temos 3 tipos de prisões provisórias, as chamadas prisões processuais. Primeira, a prisão decorrente do flagrante. Segundo, a prisão temporária. E terceiro, a prisão preventiva. Nós temos também outros tipos de prisão, por exemplo, a prisão civil ou a prisão administrativa ou mesmo a prisão militar. Na prisão em flagrante, o sujeito ele é surpreendido praticando o crime ou quando acaba de praticar, ou mesmo quando o agente ele é perseguido logo após a prática do crime. Ou ainda ele é encontrado logo depois, com o instrumento que se faça presumir que seja ele o autor do crime. Também temos a prisão temporária da Lei 7.960 de 89. Ou seja, é uma espécie de prisão provisória decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, em qualquer hipótese prevista nessa lei. E essas hipóteses são, primeiro, quando a prisão for imprescindível à investigação criminal. Também, quando o indiciado não tiver uma residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Acrescida a ambas as hipóteses, há uma terceira, que é as fundadas razões, de acordo com os elementos probatórios legítimos, de autoria ou participação do indiciado em um dos ilícitos penais descritos na linha 3ª do artigo 1º da Lei 7.960. E a terceira espécie é a prisão preventiva, que é onde se avalia a necessidade de recolhimento do agente à prisão a fim de tutelar o processo que vai se iniciar ou já está em curso. Vamos analisar a redação do artigo 310 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em casos de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E nós temos agora a última espécie de prisão provisória, que é a prisão domiciliar, lá do artigo 318 do Código de Processo Penal. E olha que fala o artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivos de doença grave, imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto risco, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou do acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Portanto, a prisão domiciliar é uma forma subsidiária da prisão preventiva, ou seja, há elementos para a prisão preventiva, mas o juiz verificando as hipóteses do artigo 308, incisos 1 ao 6, ele vai converter essa prisão preventiva em prisão domiciliar. O que se tem, portanto, do sistema processual brasileiro é a regra de que o réu deverá responder o processo em liberdade e só vai ser mantido em prisão, mesmo e ainda que seja prisão em flagrante, caso existam os elementos da prisão preventiva. Assim, há um instrumento de liberdades processuais, instrumentos esses que combatem esses tipos de prisões processuais. Vamos estudar eles, então, portanto. O primeiro, o relaxamento da prisão em flagrante. Só vou relaxar a prisão em flagrante quando houver uma ilegalidade na prisão, ou seja, a não obediência de alguns procedimentos da prisão em flagrante. A segunda hipótese é a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ora, verificado a legalidade da prisão em flagrante e não presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva, o juiz deverá colocar o preso, que foi preso em flagrante, em liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do crime. E o terceiro instrumento é o habeas corpus. O habeas corpus ele vai servir para as prisões, tanto as ilegais quanto as legais. Ainda sobre o relaxamento da prisão em flagrante, pensa-se, relaxa aquilo que é ilegal, não condizente com o que está descrito na lei. Diferentemente do pedido de revogação da prisão, o pedido de relaxamento tem cabimento quando a prisão ela é ilegal, ela é indevida. Tudo aquilo que fugir do regramento que possibilita a prisão cautelar dá ensejo à legalidade do ato. Como, por exemplo, a autoridade policial tem 24 horas para comunicar ao juiz da prisão e encaminhar para ele os autos da prisão em flagrante. Se ele ultrapassar esse prazo, ele já desobedeceu um comando disposto em lei. Um outro exemplo, se não dar o direito para o preso de se comunicar com a família ou com o advogado. Não havendo esse direito, não possibilitando ao preso esse direito, estará em desconformidade com o disposto em lei. Logo, estará inaugurando uma ilegalidade na prisão. E essa ilegalidade gerará um pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Já a liberdade provisória consiste num pedido de liberdade do réu quando, superado a fase de verificação da legalidade da prisão em flagrante, ou seja, verificando que o flagrante está formalmente perfeito, verifica-se que não há elementos para a prisão preventiva. Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, pede-se, portanto, a liberdade do réu ou do preso, que poderá responder esse processo em liberdade, fixando ou não a fiança, ou mesmo fixando ou não outras medidas cautelares. E o habeas corpus, professor? O habeas corpus é um direito garantido constitucionalmente a todos os indivíduos, que ele afasta, mesmo nas ameaças, uma violência ou uma coação à liberdade de locomoção, por uma ilegalidade ou abuso de poder da autoridade. Ora, o habeas corpus ele é cabível tanto nas ilegalidades dos autos de prisão em flagrante, ou mesmo o habeas corpus também é cabível para discutir, para questionar os fundamentos da prisão preventiva. Portanto, em ambos os casos,
tanto para discutir a legalidade da prisão em flagrante, ou mesmo discutir os requisitos da prisão preventiva, é cabível o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que cabe tanto para discutir a legalidade da prisão em flagrante, quanto para discutir também os requisitos da prisão preventiva ou mesmo da prisão domiciliar. Ou seja, o que eu quero dizer é que cabe habeas corpus quando o indivíduo sofrer ou ameaçar sofrer uma violência ou coação à sua liberdade de locomoção. Portanto, o habeas corpus é um remédio muito mais amplo do que o relaxamento da prisão em flagrante ou mesmo da liberdade provisória. E nisso se concentra a nossa peça, no pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Por quê? Porque houve descumprimento das formalidades da prisão em flagrante. Não houve a comunicação à família, não houve a oportunidade de entrevistar-se com o advogado. E o prazo para entregar nota de culpa e remeter os autos da prisão em flagrante à autoridade judiciária foi descumprido. Portanto, não obedecendo aqui os requisitos necessários, as formalidades necessárias da prisão em flagrante, é cabível aqui um pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Em resumo e, portanto, relaxa-se aquilo que é ilegal. Pede-se liberdade provisória quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E impetra-se o habeas corpus quando nós temos qualquer tipo de ameaça ou violência concreta à locomoção, ao direito de ir e vir. E o habeas corpus serve tanto para as prisões ilegais quanto para discutir os requisitos da prisão preventiva. Ótimo, agradeço pela atenção, que a paz reine no coração de todos. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.